noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas como nós fazemos sempre, vamos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, defendei-nos contra as ciladas do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, gente. E vamos nos encomendar a Deus. Estamos no final do ano, não é? E nós temos, gente, que rezar, nos encomendar muito a Deus, porque não foi um ano fácil, não é verdade? Um ano de muitas dificuldades em todos os sentidos, não só na nossa vida cotidiana, mas também na nossa vida espiritual, muitas tribulações, olha, só o Senhor mesmo para nos defender. Então, gente, nós temos que rezar. O cristão que não reza, o católico que não reza, olha, ele não tem força, porque o inimigo está aí, quer nos derrubar. Então, se a gente não nos encomendar a Deus, se a gente não estiver em contato com Deus, a gente perece. Não é? Muitas coisas querendo nos derrubar. Então, gente, vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja, mas antes, o meu recadinho. Você já se inscreveu no nosso canal, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Você que trabalha na igreja, na liturgia, estamos dando um curso, gente, de liturgia de graça na internet, no Catecismo da Igreja, tá? Então você que trabalha na liturgia, você que é um ministro, você que é catequista, você que trabalha com liturgia, você não deve deixar, né? Passa para outras pessoas, passa para quem trabalha na liturgia, um curso de liturgia de graça pela internet. Você não paga nada, gente. Você pode fazer até fazendo, mas eu não tenho tempo. Vai fazendo até seu serviço e vai escutando. Coloca o nosso vídeo aí no celular e vai ouvindo as explicações. Não é? É um curso 100% fiel à igreja. Tá? Não é minha opinião, é tudo aquilo que está no Catecismo da Igreja, aprovado pelo Papa e pelos bispos de todo mundo. O que é o Catecismo da Igreja, gente? É o Papa João Paulo II que aprovou esse catecismo com todos os bispos do mundo. Sabe quem que elaborou esse catecismo? Papa Bento XVI, que na época era cardeal Ratzinger, um homem, né, que tem doutorado em teologia. Foi ele que elaborou junto com outros, né? O Papa João Paulo II na época pediu para ele fazer um novo catecismo, porque o antigo já estava velho. Era desde o Concílio de Trento que era o outro catecismo, o catecismo romano. Então o Papa João Paulo II renovou em 1992. Olha quantos anos já tem esse catecismo. E nós católicos, gente, não podemos ensinar nada que não esteja aqui no catecismo. Eu sou catequista, eu não ensino nada meu. Quem é meu aluno aí sabe. Eu tenho um catecismo de A a Z, que é um dicionário, que eu não trouxe ele aqui, posso até mostrar da próxima vez.
Eu dou para os meus, eu estudo, qual é o meu kit? É a Bíblia e o catecismo. Só que eu não uso esse aqui, porque esse daqui é maior. Então eu uso o catecismo de A a Z, que é um dicionário. Pega, né, os assuntos mais importantes do catecismo de A a Z e eu dou para os meus alunos. Qualquer assunto que eu quero abordar ali com eles, eu vou lá no catecismo. É muito mais prático. Na próxima aula, se Deus quiser, eu quero trazer ele aqui, no meu dicionário do catecismo. Então, mas você deve ter os dois. Você deve ter o dicionário para você que dá aula, e você que está estudando o catecismo, compra esse catecismo. Tem em todas as livrarias católicas. Gente, o católico precisa ter o catecismo da igreja. Tem que ter a Bíblia num canto, num lado da cama, e o catecismo no outro, para você tirar a dúvida. O católico, ele tem muita dúvida, né? Ah, eu quero saber o que a igreja ensina sobre purgatório. Vai lá, aqui no catecismo tem. Sobre ressurreição, sobre aborto, né? O que a igreja fala sobre os santos, não é? Sobre a liturgia que nós estamos estudando, os sacramentos, os mandamentos, está tudo aqui. Tudo que a igreja católica acredita, ensina nos 2000 anos, na tradição e na Bíblia, está aqui. O que é o catecismo da igreja, gente? É a explicação da igreja, da Bíblia e da tradição. A Bíblia, ela é muito boa, mas ela tem que ser interpretada pela igreja. Não é a gente que tem que interpretar. Já expliquei sobre isso. Os irmãos protestantes, né, o Lutero falou que cada um interpreta de um jeito. Nós não. Então aqui a igreja interpreta para nós e coloca aqui no catecismo a interpretação da igreja. Tá? E a gente estuda e passa para os católicos. É o que eu estou tentando fazer. Tá bom? Então vamos aí, sem perda. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, gente. Compartilhe, tá? Nos grupos, né? Você que é da liturgia, você que é da igreja, por favor, me ajude a evangelizar o povo católico, tá? Na sua paróquia, não é? Com quem você quiser, nos grupos, na sua família, se tiver gente que queira se inscrever, compartilhar, comente. Estamos aí à sua disposição. Quiser fazer perguntas, até críticas, pode colocar o que você quiser aí nos comentários, tá bom? Que eu vou te responder com o maior carinho, ok? Então vamos lá. Nós paramos na aula passada no parágrafo 1167, na aula passada. Hoje nós vamos estudar o 1168, 1168, na página 329 do nosso Catecismo Amarelinho. O título é O Ano Litúrgico. Tá? O primeiro vídeo que eu fiz no canal, já tem 2 anos, esse canal já vai para 2 anos, gente. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre isso, o tempo litúrgico. O meu primeiro vídeo, né, tá aí na playlist. Só que muita gente depois foi se inscrevendo, e aqui é a palavra da igreja, não é? Então é importante a gente entender o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele começa no Advento, lá em dezembro, no comecinho de dezembro, não é? E ele vai até o final de novembro. Ele não segue o ano civil, que é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então ele começa com Advento, tem o período do Natal, depois tem o período do tempo comum, é onde não tem nenhuma festa. Aí depois, quarta-feira de cinzas, começa a Quaresma, o período pascal, que é o mais importante. Aí depois da Páscoa vem o Pentecostes, a Santíssima Trindade, aí depois volta o tempo comum de novo, até a festa de Cristo Rei, onde se encerra o ano litúrgico. Então, mais ou menos, a base é esse daí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicando de acordo com o que o catecismo for falando aqui. Partindo do Tríduo Pascal, o que é o Tríduo Pascal, gente? Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar o que é o Tríduo Pascal. Como de sua fonte de luz, lembrando que a luz é o próprio Jesus, né? O tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico com sua claridade. Aproximando-se progressivamente de ambas as vertentes desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente o ano da graça do Senhor. Olha que bonito. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 19. Todos esses textos, gente, que eu for colocando aqui, você vai anotando aí para você ler em casa, que eu não tenho condição de ler aqui. Mas você pode ler depois em casa. Então, Lucas 4, 19. Tá? Então, o que é o Tríduo Pascal? É a parte mais importante do ano litúrgico.
tá? Começa com a quinta-feira da Páscoa, né? A ceia do Senhor, não é? Então, na quinta-feira é chamada porque, gente, a gente tem que entender que a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. É a morte, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, a nossa redenção, tá? Então, começa o quê? Na quinta-feira, com a instituição da Eucaristia, né? Jesus que institui a Eucaristia e o sacerdócio na quinta-feira santa, onde celebra a ceia com os apóstolos, está lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo de 26 a 29. Está lá, leia lá. Então, isso nós celebramos na quinta-feira e depois tem o lava-pés, onde Jesus, lá em João 13, lava os pés dos discípulos. Tá? Então, aí começa o que nós chamamos de Tríduo Pascal, preparação para a Páscoa. Tá? Então, na quinta-feira à noite, chamada de Quinta-feira Santa, não é? Tem essa missa da ceia do Senhor e do lava-pés. No final, o padre não dá a bênção. Nesse dia, o padre não encerra a missa com a bênção, como ele faz sempre. Tá? Aí ele coloca ali o Santíssimo para adoração. Não é? Então ele coloca ali, por isso que ele não dá a bênção. Que ali a gente vai ficar a noite toda em vigília, em oração. Tá? Então, o padre coloca ali o Santíssimo, ou na igreja, ou no salão, não tem problema. E ali a gente vai ficar a noite toda em vigília, em oração. Aí vem a sexta-feira, que é o dia da Paixão do Senhor. É o único dia onde não tem missa. Na sexta-feira santa não tem missa, porque a missa é a morte e ressurreição. Como a gente no sábado, na sexta, está celebrando a morte de Cristo, então não tem missa nesse dia. É o único dia do ano que não tem missa. Sabia disso? O único dia do ano que não tem missa é a sexta-feira santa. Às 3 horas da tarde, né? É a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o dia da Paixão do Senhor. É um dia de jejum, abstinência de carne. Não se pode comer carne nesse dia. Toda sexta-feira a igreja pede para não se comer carne e fazer um pequeno jejum. Na sexta-feira santa é obrigatório todo católico. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Não é? Então nesse dia, jejum, abstinência de carne e recolhimento. Não é um dia de tristeza, mas é um dia de reflexão. Não é para você fazer churrasco, não é para você fazer festa. Se você não pode ir para a igreja, fique em casa, meditando a paixão de Cristo. Agora, se você for para a igreja, aí tem a ação litúrgica, né? Aquela celebração que a gente faz às 3 da tarde, relembrando a morte de Cristo. E depois tem a procissão, a Via Sacra, né? Onde a gente relembra todo aquele sofrimento que Jesus passou por nós. E depois a procissão do Senhor Morto. Adoração da Santa Cruz, que não é adoração do objeto. Muita gente não entende, né? Acha que a gente está adorando um objeto. Não. É adoração. A gente fala adoração da Santa Cruz, mas é adoração do Cristo na cruz. Tanto que a gente beija o crucifixo, beija Jesus, né, que está ali representado ali naquela imagem, né? A gente até beija. Né? A gente pode até ali dar um beijo na cruz. Por quê? Jesus que deu a vida por nós. Deus que se imola no meu e no seu lugar, não é? Morre no meu e no seu lugar. Tá? Então é isso, é para a gente lembrar de todo o sofrimento que Jesus passou por cada um de nós. Não é? E tem a procissão, se encerra com a procissão do Senhor Morto, não é? Onde a gente faz a encenação da morte de Cristo. Ok? Então é o segundo dia. Tá? É a quinta, a sexta. E no sábado é o dia principal do tríduo. É a chamada Vigília Pascal. Gente, essa vigília, depois que eu passei a entender e a participar, eu não deixo de participar. Se você puder, participe. Participe da sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Mas principalmente do sábado, da Vigília Pascal. Não deixe de participar. Se você tiver condição, se você não estiver doente, se você não tiver compromisso trabalhando, participe da vigília, gente. É maravilhosa. É a nossa redenção. Não é? A igreja está toda no escuro. Não é? Jesus, né? Nós relembramos, né, que Jesus morreu por nós. Não é? Então a igreja está toda escura. A gente leva uma vela, não é? Acende a vela no Círio Pascal, que é aquela vela grande.
O círio pascal representa o Cristo ressuscitado. Não é? Aquela vela, gente, é diferente de todas as velas que nós temos. É uma vela diferente. O círio, né, é a vela que vem da cera virgem da abelha. Tá? Então é totalmente diferente da vela que nós usamos. É o chamado círio pascal. Relembra o Cristo ressuscitado. Tá? Então a gente leva a vela apagada, acende a nossa vela no círio pascal, ou seja, né, Jesus que ressuscita por cada um de nós. Então ele quer ressuscitar também na nossa vida, não é? E ali a igreja vai, acende as luzes e aí começa a celebração. É demorado, é mais de 2 horas de celebração, mas é uma maravilha. A gente relembra toda a história da nossa salvação, desde lá do Gênesis. Tem as leituras da Bíblia desde o Gênesis, né? Depois tem a ladainha dos santos, tem, se tiver batismo, tem a renovação das promessas do batismo, não é? Padre joga água benta na gente, não é? Que é um sacramental poderosíssimo contra todo o mal, não é? Então, gente, é uma celebração maravilhosa, ou seja, Jesus ressuscitou. Já celebramos, no sábado à noite nós já celebramos o Cristo ressuscitado, tá? Então, e no domingo é o domingo de Páscoa. Então, gente, é maravilhoso. Participe, né, das celebrações do que a igreja chama de Tríduo Pascal, que é a parte mais importante do ano litúrgico, que nós celebramos na liturgia. Por isso, gente, que eu falei que a liturgia você torna presente. Para Deus não existe o tempo. Então aquilo que aconteceu há 2000 anos se torna presente. O Calvário, sem derramamento de sangue. Jesus não morre de novo, não. É o mesmo sacrifício de Cristo que se torna presente. E você agora está ali participando. Há 2000 anos você não participou, mas agora você está ali participando da liturgia. Isso é importante. Em vez de você ir para a praia, em vez de você ir beber, tem gente que vai para o botequim beber, vá para a igreja. Ou então fique em casa meditando um Deus que morreu por você. Católico, nesse dia, fazer churrasco. Gente, isso já aconteceu na minha família. Mas eu não tinha entendimento na época. Eu já participei até de churrasco em Sexta-feira Santa. Mas porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu jamais vou participar de uma festa na Sexta-feira Santa. Não é dia disso. Se você não quer ir para a igreja, fique em casa meditando. Vai assistir um filme da Paixão de Cristo. Mas o correto é você ir para a igreja. Participar dessa maravilha que é, né, a nossa redenção. Deus que morre por mim e por você, mas ele não fica na morte. A morte não é o fim. Tem a ressurreição. E você vai participar disso tudo. Da quinta, sexta e no sábado. Da morte, né, da sua paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso é uma maravilha. A economia da salvação está em ação na moldura do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa de Jesus e a efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado em antegozo. E o reino de Deus penetra o nosso tempo. Então o que o catecismo está dizendo? Aquilo, gente, que eu já expliquei aqui várias vezes, que o Scott Hahn explica naquele livro O Banquete do Cordeiro. Na liturgia, principalmente na liturgia pascal, a gente já está, olha o que ele usa aqui, a palavra antegozando, antecipadamente, pelo Espírito Santo, o reino de Deus que penetra em nosso tempo. Para Deus não existe o tempo, mas Deus, ele entra no nosso tempo. Para Deus não existe o tempo, mas ele entra pelo Espírito Santo na liturgia dentro do nosso tempo, para a gente poder participar da nossa redenção. Deus quer, gente, que a gente também participe. Gente, se a gente não trabalhar pelo reino de Deus, a gente não vai desfrutar do reino de Deus. Então Deus quer que a gente já participe aqui na liturgia do que a gente vai participar. O Apocalipse fala isso, e o Scott Hahn explica naquele livro. O Apocalipse, gente, é a liturgia celeste junto com a liturgia terrestre. Aqui a gente já está celebrando o que nós vamos celebrar lá. O que é o céu? É Deus junto com os anjos e os santos adorando e louvando a Deus. Entendeu? Então, gente, aqui a gente já experimenta isso. Então, olha que maravilha.
não é? Pelo Espírito Santo. Esse é o parágrafo 1168. O 1169 diz assim: por isso a Páscoa significa passagem da morte para a vida. Não só a morte de Cristo, mas também a nossa morte. Porque nós também estávamos mortos por causa do pecado, e Jesus, agora nós somos uma nova criatura. Eu gosto muito do texto de São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Tudo aquilo já é velho. Né? Agora nós somos aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Gente, isso é uma maravilha. A Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, tá vendo? Então, gente, a Páscoa não é uma festa qualquer. É a festa das festas. A principal, gente. Tudo gira em torno da Páscoa. Tudo, que eu já expliquei na aula passada. A primeira coisa que é marcada no ano é a festa da Páscoa. Solenidade das solenidades. Como a Eucaristia, o que quer dizer Eucaristia? Ação de graças. É o sacramento dos sacramentos. O grande sacramento, tá vendo? Então, gente, podemos dizer que o maior sacramento é a Eucaristia. Todos são importantes, todos são bênção de Deus, mas a Eucaristia, por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Deus que está ali presente no seu corpo, sangue, alma e divindade, e vem ao nosso encontro. Em toda a liturgia, gente, a gente renova o sacrifício de Cristo tornado presente no altar. Por isso que ele é o sacramento dos sacramentos. Santo Atanásio, quem foi Santo Atanásio? Doutor da igreja. A denomina, o que é a Eucaristia, o grande domingo, que nós falamos na aula passada. Por isso que ninguém pode deixar de ir à missa dia de domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da Eucaristia, da ação de graça. Com a Semana Santa é chamada no Oriente a grande semana. Tá vendo, gente? Os orientais, eles são muito mais fortes na tradição do que os ocidentais. O mistério da ressurreição, na qual Cristo esmagou a morte. Olha aí. Tá vendo porque que a Páscoa é a festa mais importante? Jesus destruiu a morte com a sua morte. Penetra o nosso velho tempo com a sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. Olha que coisa linda. Isso está lá na carta aos Coríntios, capítulo 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus já destruiu a morte já não tem mais poder sobre ele. Então, gente, você que é cristão, você jamais pode achar que a morte é o fim. Como eu vejo até cristãos falando isso. Ah, morreu, acabou. Me enterra de qualquer jeito, me queima de qualquer jeito, porque morreu, acabou. Pelo amor de Deus, gente. Ué, então Jesus morreu em vão? Jesus morreu justamente por isso. Morreu e ressuscitou para que a morte já não tivesse mais a última palavra. Ela não tem mais a última palavra. Agora não, agora é a ressurreição que é o mais importante. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, nós estamos perdendo tempo. Gente, se você não acredita na ressurreição nem de Jesus e nem na nossa, estamos aqui perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo e você também. Me desculpa. Se você ouve os meus vídeos, assiste os meus vídeos, mas você não acredita, você não tem fé que um dia nós vamos ressuscitar, aquelas pessoas que já partiram vão ressuscitar, você está perdendo seu tempo. Me desculpa te falar. Tá? Eu creio. Tá? Por isso que eu não me desespero. Eu fico triste com a morte, né, dos meus parentes, dos meus amigos, mas eu tenho fé. Tenho fé que um dia nós vamos ressuscitar. Né? Eu queria que todos fossem para o céu. Não estou dizendo que todos vão para o céu. Não estou dizendo isso. Mas todos irão ressuscitar, bons e maus, é o que está na Sagrada Escritura. Não é? Parágrafo 1170 agora. No concílio de Nicéia, foi o primeiro concílio da igreja. No ano 325, todas as igrejas chegaram a um acordo acerca de que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo que segue a lua cheia do 14 de Nissan, ou seja, dos judeus.
depois do equinócio da primavera, por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 do mês de Nissan. O dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas igrejas ocidentais e orientais, ou seja, na igreja romana e na igreja ortodoxa. Tem uma pequena diferença aí. Por isso, busca-se um acordo a fim de se chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da ressurreição do Senhor. Então, tem uma pequena diferençazinha entre a igreja católica apostólica romana e a igreja católica ortodoxa, que é a igreja lá do Oriente, que não obedece o Papa. Tá? Infelizmente, a igreja ortodoxa ela rompeu com o Papa no ano 1054. O patriarca da época, né, Miguel Celulário, ele brigou com o Papa por causa de questões, não é nem muito questões teológicas, né, outras coisas, mas eles separaram da igreja católica. Mas eles são católicos, diferente dos irmãos protestantes. O Lutero rompeu com a igreja e virou protestante. Os ortodoxos são católicos, eles só não obedecem o Papa. Eles têm lá o chefe da igreja deles, que é o patriarca de Constantinopla, que depois que morre, né, aí eles elegem outro. Então eles não obedecem o Papa. Todos os papas, gente, têm feito uma tentativa muito grande de unir novamente católicos e ortodoxos, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, porque eles são católicos. Tá? Então é mais fácil o diálogo, a conversa com eles. Eles acreditam praticamente em muita coisa que nós acreditamos, com poucas diferenças. Não é que eu não vou nem colocar aqui por causa do tempo. Não é essa a nossa aula de hoje. Tá? Mas tem uma pequena diferençazinha. Eles celebram a festa da Páscoa no dia 14 de Nissan. A igreja não. A igreja celebra no domingo depois do 14 de Nissan. Tá? Que é o dia 20, a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. Você conta 21 de março. Tá? O primeiro domingo da lua cheia, não é o dia que nós celebramos a Páscoa. Tá? Eles não, eles celebram no dia 14 mesmo de Nissan. Tá? Porque a igreja segue o calendário lunar, não é o calendário solar. E o calendário lunar ele varia, ele não é fixo como o calendário solar. Por isso que o Natal é sempre 25 de dezembro, mas a Páscoa varia, muda, porque é de acordo com a lua. Tá bom? Então tem essa pequena diferença aí entre os católicos e os ortodoxos. Mas se Deus quiser, vamos rezar, gente, para que haja essa união entre católicos e ortodoxos. Mas eles celebram a Páscoa. Pelo menos eles celebram a Páscoa. Coisa que nós também celebramos, não é? E os nossos irmãos protestantes, né, não celebram. Tá bom? Celebram lá do jeito deles, mas não é como nós católicos. Tá bom? Então esse é o ano 1170. O parágrafo 1171 diz assim: o ano litúrgico é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal, ou seja, né, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação. Então, o ano litúrgico ele começa com o Advento, que é a outra festa. Depois da Páscoa, a segunda festa mais importante é o Natal. Por quê? Porque é a encarnação, Deus que se faz homem. Aí o Natal não, o Natal já é 25 de dezembro todo ano, não muda. Não é igual a Páscoa que muda todo ano. Tá? Então a igreja começa o ano litúrgico com o Advento, ou seja, a preparação para o Natal. 4 domingos antes do Natal. Tá? O que quer dizer Advento? Chegada. Não é? Então nós preparamos a chegada do menino Jesus, que vai nascer, a sua primeira vinda. E também a gente lembra que Jesus vai vir uma segunda vez. Então, o Advento é para nos lembrar duas coisas. A primeira vinda de Jesus, Jesus veio como misericordioso, o rei misericordioso, mas Jesus vai vir novamente, e agora vai vir como juiz. Então a gente tem que lembrar as duas coisas, a primeira vinda dele, mas também a segunda. Vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que ele vai vir. Então, gente, o Natal também é para isso. Para você lembrar que Jesus veio, nasceu, mas que ele vai voltar.
tá? É dogma de fé. Creio, né, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então é dogma de fé, Jesus vai voltar. Então o Natal também nos lembra isso, tá? Então, nós também lembramos a anunciação, não é, do anjo à Virgem Maria, não é? O Natal, nós celebramos 25 de dezembro, a Epifania, tá? O que é a Epifania? É os Reis Magos, tá? Então, o ciclo do Natal começa com o Advento, aí depois vem Natal, 25 de dezembro, aí depois vem a Sagrada Família, na outra semana, depois vem a Epifania, os Reis Magos e o batismo de Jesus. Então, com o batismo de Jesus se encerra, né, o ciclo do Natal. Aí depois vem o tempo comum até a Quaresma, ok? Que comemoram o começo da nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. Então, tudo aquilo que eu expliquei. Então, são as duas festas mais importantes: o Natal e a Páscoa. Percebeu? Então, a primeira coisa, começa com Advento, período Natal, tempo comum. Aí começa a quarta-feira de cinzas, Quaresma, preparação para a Páscoa, tempo pascal, tempo comum. Aí vai acabar lá em novembro com a festa de Cristo Rei. Aí depois de dezembro começa de novo o ano litúrgico. Entendeu? Parágrafo 1172 agora. Ao celebrar todo o ano o ciclo dos mistérios de Cristo, tá vendo? Então por que a gente celebra todo ano as mesmas festas? Porque tudo em Jesus, gente, é um mistério, tá? Que para Deus não existe o tempo. Então, por isso que cada ano que a gente celebra é como se fosse o primeiro. Não é uma repetição, é como se fosse a primeira vez. Não é? Porque as coisas de Cristo não se esgotam, as ações de Deus não ficam velho. Entendeu? A Santa Igreja venera com particular amor a bem-aventurada Mãe de Deus. Então tem as festas de Jesus, mas também tem as festas de Nossa Senhora. Tá? Então, abaixo de Jesus é a Virgem Maria. Tá? Eu já expliquei sobre isso, vou explicar novamente. Primeiro, a Santíssima Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo de Deus, a Virgem Maria, porque é mãe de Deus. Então, na igreja, ela recebe o maior culto abaixo de Deus. Então, Deus recebe um culto de latria, ou seja, adoração. É o maior culto na igreja. Nossa Senhora recebe um culto chamado de hiperdulia. O que é isso? Superveneração, a maior veneração. Por quê? Porque é mãe de Deus. Entendeu? Não é uma mãe qualquer, é mãe de Jesus, que é Deus. Olha o privilégio dela. Então, por isso que ela tem muitas festas na igreja. Não sei se você já reparou. É a criatura humana que mais tem festas na igreja. Nós temos a festa da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Só para citar algumas. 15 de agosto, a festa da Assunção, os dogmas de Nossa Senhora. 1º de janeiro, Nossa Senhora Mãe de Deus. Fora as outras festas, Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, Lourdes, Guadalupe, as aparições de Nossa Senhora, né? O dia do nascimento da Virgem Maria, da Anunciação que eu falei. Então, abaixo de Jesus, de Deus, é a que tem, né, a maior festa da igreja. Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Em Maria, a igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria como puríssima imagem do que ele próprio anseia e espera ser em sua totalidade. Isso quem falou foi o documento da igreja, a Sacrosantum Concílio, no número 103. Então, o maior modelo da igreja de santidade depois de Jesus é a Virgem Maria. Por isso que ele fala aqui, né? Em Maria, a igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria, com puríssima imagem, porque ela é pura, santa. Não é? Porque ela é virgem, antes, durante e depois do parto. Mais do que ela própria anseia e espera ser
em sua totalidade. Então Maria é o modelo. Nossa Senhora é o modelo de santidade. Por isso que a gente fala. Por que a gente tem uma imagem de Nossa Senhora em casa? Para a gente poder imitar a vida dela. Né? Foi uma mulher santa, que viveu de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Por isso que ela foi exaltada. Por isso que diz aqui o catecismo. Não é? O mais excelente fruto da redenção. Por isso que ela foi exaltada. Ela fala lá no Magnificat. Mas por que ela foi exaltada? Pela humildade dela. Deus olhou para a humildade da sua serva e a exaltou. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Isso é uma profecia. Entenderam? Então, abaixo de Deus, a Virgem Maria. Tá bom? Esse é o parágrafo 1172. Agora, 1173. Quando no ciclo anual a Igreja faz memória dos mártires, ou seja, dos santos, e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas, ou seja, os santos e as santas, que sofreram com Cristo, tá vendo? E estão glorificados com Ele no céu. Então a igreja crê que os santos estão glorificados no céu com Cristo, estão na comunhão com Jesus. Tá vendo? E propõe seu exemplo. Olha aí, então os santos para nós são exemplos. A Virgem Maria, os anjos e os santos para nós são exemplos. Por isso que a gente faz uma imagem deles. Não para adorar, para venerar e para admirar a vida deles, para a gente poder imitar. Por isso que fala aqui. Propõe exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo. Aí, tá vendo? Os santos, eles são santos por causa de Jesus. Tá vendo? Então, eles não são a ponte, eles atravessam a ponte. A ponte é Cristo. Jesus é o pontífice. A ponte que liga o homem a Deus é Jesus, porque ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Mas os santos atravessam a ponte. Eles não são pontes paralelas. Né? Não. Eles atravessam a ponte. Entendeu? Então eles pedem por nós porque eles estão em comunhão com Deus. Tá? Eles já participam daquilo que a gente um dia vai participar. E por seus méritos, impetra, desculpa, é uma palavra difícil aqui, tá? Os benefícios de Deus, olha aí. Ou seja, a gente pede a intercessão deles pelos méritos, porque aqui eles foram amigos de Deus. Então lá agora diante de Deus, eles podem pedir por nós. Entendeu? E isso é a intercessão. Por isso que a gente tem a festa também dos santos na igreja. Então, primeiro, né, Deus, Jesus, a Santíssima Trindade, depois a Virgem Maria, depois São José. São José também tem uma festa, duas festas na igreja. Não é? Por exemplo, 19 de março, São José, esposo da Virgem Maria. 1º de maio, São José, operário. Porque é o pai de Jesus. Pai adotivo, mas é pai. Tanto que quando ele quis ir embora, Deus falou, não, vem cá. Coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados. Entendeu? Então, quer dizer, José é pai de Jesus. E a igreja proclamou São José patrono da igreja. Universal, igreja católica. Tá? Então toda a igreja tem que ter uma imagem de Nossa Senhora e de São José, que são os pais da igreja, os pais de Jesus. Tá? E abaixo de São José, os anjos e os santos. Tá? Não sei se você já reparou. Tem a festa dos anjos. Por exemplo, né? No dia 2 de outubro, os anjos da guarda. É um dogma de fé. Todos nós temos nossos anjos da guarda. Nós recebemos quando a gente nasce, não é? Então quer dizer, 2 de outubro, os anjos da guarda, né? 29 de setembro, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São os únicos anjos que nós conhecemos o nome, que está na Bíblia e na tradição da igreja. Rafael, Gabriel e Miguel. Né? Claro que existem muitos outros anjos, são milhares, mas os nomes nós só conhecemos esses 3. Por isso que a igreja celebra 29 de setembro. E temos a festa dos santos. Não sei se você já reparou. A festa do santo é o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para o céu, o dia que ele vai para Deus. Tá? Então, todo ano tem a festa litúrgica dos santos. Tem a festa de todos os santos, dia 1º de novembro.
que aí a igreja celebra todos os santos juntos, né? E o dia que eles morrem, né? que a igreja sabe, nem todos a igreja sabe. Então a igreja escolhe um dia para celebrar, né, cada santo. Mas curioso, tem alguns santos que também têm duas festas, não sei se você já percebeu. São Pedro tem duas festas, São João Batista tem duas festas, São Paulo tem duas festas, não é? Tem alguns santos, São João Batista tem duas festas, não é? Então tem alguns santos que a igreja celebra duas festas para eles, não é? Por causa da sua importância, né, no cristianismo, tá bom? E os outros santos também são importantes. Então, gente, o catecismo nos lembra aqui a importância, não é, de celebrar, então, todo ano. Então, gente, do primeiro dia do Advento até o dia de Cristo Rei, nós celebramos, então, as festas, o que a gente chamamos de mistério da nossa salvação. As festas de Jesus, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, né? Espero que você possa aproveitar, tá bom? E também, gente, a liturgia das horas, está aí no parágrafo 1174. O que é a liturgia das horas? Deixa eu explicar para você entender. A liturgia das horas é a oração oficial da igreja. A igreja tem uma oração oficial, tá? A liturgia das horas, ela não é obrigatória para o leigo. O leigo não é obrigatório a rezar a liturgia das horas, mas o clero é. Quem que é o clero? É o Papa, os bispos, os padres e os diáconos. Para eles é obrigatório rezar a liturgia das horas. Para nós leigos não é. Mas é bom rezar a liturgia das horas. Então, às vezes você é leigo, você não é obrigado a rezar. Mas se você quiser, você pode rezar. Ah, mas como que eu faço? Tem livros que ensinam a rezar a liturgia das horas, mas você pode baixar também um aplicativo. Tem gente que tem a Bíblia no celular. Vários alunos meus, né, têm a Bíblia no celular. Então você também pode baixar a liturgia das horas no seu celular, se você quiser. Não é obrigatório. Mas é bom a gente rezar. Por quê? Porque todos nós vamos estar rezando juntos. A igreja inteira, no mundo todo. Tá? Junto com o clero, com o Papa, com os bispos, com os padres, com os diáconos. Olha que maravilha. Não é uma maravilha? Todos nós estamos unidos em oração. Agora, nem sempre a gente vai conseguir rezar, porque é de 3 em 3 horas. Começa às 6 da manhã, depois às 9 da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Tá? Então é de 3 em 3 horas, não é? Mas você pode... Mas como que eu faço para baixar? Tem um aplicativo chamado iLiturgia. Veja, iLiturgia. Tá? Eu acho que é esse. Se eu não me engano, de cabeça agora, é esse o aplicativo. iLiturgia. Tá? Aí você pode baixar o aplicativo da liturgia das horas e ali você pode, né, rezar, se você puder. Né? Às vezes não dá para você rezar toda, né, a liturgia das horas, porque é difícil. Né? Mas, se você tiver e puder tempo, você pode ler, não é, ali, né, a liturgia das horas. E ela vai mudando, não é uma coisa estática, não. Ali todo dia você vai ter... O que traz ali? Traz sempre um versículo bíblico, algum pensamento de algum santo, né, da igreja. Então você pode meditar ali a liturgia das horas. Se eu não me engano, esse é o aplicativo. E liturgia, eu acho que é, tá bom? Então você pode, se você quiser, o leigo não é obrigado, mas se você quiser rezar junto com a igreja, é a liturgia das horas, tá? Então é a oração oficial da igreja, tá? O mistério de Cristo, parágrafo 1174. O mistério de Cristo, a sua encarnação e a sua Páscoa, que nós já vimos, né? Que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia, ou seja, igreja, né? Na Assembleia Dominical, olha aí, tá vendo? É a celebração do domingo. Penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino. Olha aí, tá vendo? Então, você pode
Você pode ler, então, baixar no celular ou até comprar livros, né, para você ler a liturgia das horas, tá bom? É o chamado ofício divino, ok? Esta celebração com fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, olha aí, tá vendo? Então ali você vai rezar todo dia com a igreja. De 3 em 3 horas você vai rezar com a igreja. E Jesus mandou orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. E Efésios, capítulo 6, versículo 18. Tá vendo? Esta está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor a Deus. Tá vendo? Então você vai estar rezando ali dia e noite junto com a igreja, a Deus. Por isso que é importante a liturgia das horas. Ela constitui a oração pública da igreja. Tá vendo? Tudo aquilo que eu já expliquei. Exercem, na qual os fiéis constitui a oração pública da igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos, lembrando, tá, que os religiosos, ou seja, as irmãs e os leigos, não é obrigado. O clero é, como eu já expliquei, mas é bom rezar, porque todos nós vamos estar rezando unidos em oração, tá bom? Exercem o sacerdócio régio dos batizados. Então todo aquele que é batizado pode ler a liturgia, pode rezar a liturgia das horas, mesmo não sendo obrigatório. É verdadeiramente a voz da própria esposa, ou seja, da igreja, que fala com o esposo. Quem é o esposo? É Jesus. E até a oração de Cristo com o seu corpo ao Pai, ou seja, é a igreja, o corpo é quem? É a igreja, que nós somos os membros, né? Então a gente ali, o corpo de Cristo, a igreja, está unida em oração ao Pai, tá bom? Então isso é muito bonito, gente, tá? Então se você quiser baixar a liturgia das horas, fique à vontade, tá? Esse é o parágrafo 1174. O 1175 diz assim: a liturgia das horas é destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus, porque nós estamos unidos em oração, a igreja inteira, do mundo inteiro. Nela, o próprio Cristo continua a exercer a sua função sacerdotal por meio de sua igreja. Olha que bonito, tá vendo? Cada um participa dela segundo o seu lugar próprio na igreja e segundo as circunstâncias de sua vida. Os presbíteros, ou seja, os padres, né, para eles é obrigatório, enquanto dedicados ao ministério da palavra. Então, o padre, por que é obrigatório para ele? Porque ele é o ministro de Deus. Ele é o ministro da palavra. Então, ali, se ele não for um homem de... Gente, o padre que não for um homem de oração, rapidinho vai deixar de ser padre. Ou então não vai ser um bom padre. Porque, gente, você acha que o demônio quer quem? Primeiramente os padres. Primeiramente. É só você ver aí, cada padre dando conta do testemunho. E a mídia adora. Por que a mídia adora falar de um padre? Mal. Falar mal, não é bem. As coisas boas ninguém fala. Mas adora meter a lenha em padre, nas novelas. Eu gosto, gente, de assistir algumas novelas, mas eu fico impressionado com, principalmente as novelas da Rede Globo. O que mostra ali os padres ali? Tudo os padres ali que não dão testemunho. Você não vê um padre santo nessas novelas. Então quer dizer, o que mais o encardido quer é os padres, porque é o ministro de Deus. Então se o padre não reza, meu amigo, os religiosos, né, as irmãs, os monges, não é? E as religiosas pelo carisma de sua vida consagrada. Então eles também são muito tentados também. As freiras, os monges, porque eles se consagram a Deus. Também você não vê muita gracinha com freira, até filme. Né? Agora tem a freira aí do mal. O que eu mais tenho visto hoje em dia é filme de freira. Mas você não vê uma freira do bem, só freira do mal. Então, gente, se não rezar, se as irmãs não rezar, se os padres não rezar, um encardito toma conta.
todos os fiéis segundo as suas possibilidades, nós leigos também. Os pastores de almas, ou seja, né, o clero, cuidarão que as horas principais, especialmente as vésperas, aos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comunitariamente na igreja. Recomenda-se que os próprios leigos, olha aí o catecismo falando para nós leigos, para mim e para você, recitem o ofício divino. Então, mesmo não sendo obrigatório, é importante nós leigos também estudarmos a liturgia das horas, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si e até cada um individualmente. Olha aí, então nós podemos rezar juntos, não é? Com os sacerdotes, a liturgia das horas, mas também nós podemos rezar sozinhos, separado. Tá vendo? Esse é o parágrafo 1175. Agora, 1176. Celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico. Olha aí, por isso a importância do estudo bíblico, que eu estou fazendo aí no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não está fazendo, faça um estudo bíblico, principalmente você que trabalha na igreja. Gente, eu fico muito triste quando eu vejo aí catequistas, gente que trabalha na igreja que não entende nada de Bíblia. Catequistas que nunca leram a Bíblia. Já falaram para mim. Eu nunca li a Bíblia. Eu conheço catequistas que nunca leram a Bíblia. Então, olha o que o catecismo está dizendo. Adquira, não sou eu que estou falando, parágrafo 1176, página 332 do catecismo, se você acha que eu estou mentindo. Adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico. Olha aí, então não é só conhecer a Bíblia de qualquer jeito, não. Estudar. Se possível, até decorar. Por que eu decorei vários trechos da Bíblia? Porque eu tenho força de vontade. Se você não tiver força de vontade, meu amigo, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Graças a Deus, não é para me gabar não. Mas eu tenho facilidade aqui de decorar vários textos bíblicos. Mas por quê? Porque eu estudo, eu quero estudar, para me aprender. Principalmente os salmos. Olha aí, tá vendo? Então, tem 150 salmos a Bíblia, gente. Vai ler um salmo. Eu sempre falo para os meus alunos, se você não quer ler a Bíblia inteira, lê pelo menos um pedacinho por dia, pega um salmo, um texto do Evangelho, a liturgia do dia, pega a liturgia do dia ali, tem a primeira leitura, tem o salmo e tem o Evangelho. Mas tem católico que nem a liturgia do dia não lê, só domingo e olhe lá. Então, olha o que está pedindo aqui, um conhecimento mais rico, mais profundo. Parágrafo 1176, agora 1177. Os hinos e as ladainhas da oração das horas inserem a oração dos salmos no tempo da igreja, exprimindo o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. Olha aí, tá vendo? Então te coloca, né, na celebração que nós estamos vivendo de cada dia. Então a liturgia das horas não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Você vai estar participando da liturgia da igreja daquele dia. Além disso, a leitura da palavra de Deus a cada hora. Olha aí, tá vendo? De 3 em 3 horas você vai ter uma leitura da Bíblia para você ler. Por isso que nossos irmãos protestantes sabem Bíblia de cabo a rabo. E quando chega perto de um católico, o católico fica lá igual um bobão. Me dá vergonha de ser católico quando chega um irmão protestante perto que não sabe conversar. Você teria conhecimento, capacidade para sentar com um protestante e conversar com ele de Bíblia? Eu, graças a Deus, eu posso dizer aqui. Não estou me gabando porque eu sei, eu posso falar por mim. Eu posso conversar com qualquer protestante de Bíblia. E você pode? Então, olha o que o catecismo está dizendo. Então, para você ter a leitura da Bíblia a cada dia, de 3 em 3 horas, com os responsos e os tropários que vêm depois dela. E em certas horas, as leituras dos padres da igreja, ou seja, os escritos dos padres da igreja dos primeiros séculos, a chamada patrística. Não é também só aprender a Bíblia, você tem que aprender também a história da sua igreja. Dos mestres espirituais
revelam mais profundamente o sentido do mistério celebrado, ajudam na compreensão dos salmos e preparam para a oração silenciosa. Olha aí, a importância do silêncio. Na liturgia das horas, você pode estudar, você pode ler só você e Deus. Não é? Então a importância também do silêncio, que eu já falei aqui várias vezes. A Lectio Divina, em que a palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração, está assim enraizada na celebração litúrgica. A igreja pede muito isso. A Lectio Divina, o que é isso? É você ler a Bíblia em espírito de oração. Não basta ler a Bíblia por ler. Você tem que ler em espírito de oração. Senhor, o que o Senhor tem para me falar? O que essa palavra hoje pode falar para mim, para a minha vida? Isso é chamado Lectio Divina. É você ler a Bíblia em oração. Não é só ler por ler. Aí, aquilo que eu falei, entra por um vídeo e sai pelo outro. Não adianta nada. Tem que cair aqui, no coração. Isso é o parágrafo 1177. Último de hoje, 1178. A liturgia das horas, que é como que um prolongamento da celebração eucarística, não exclui, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a adoração e o culto do Santíssimo Sacramento. Outra coisa importantíssima que nós temos que fazer. Adoração ao Santíssimo. Não é? Ficar lá várias horas diante de Jesus Eucarístico. Não é? Tem católico que vai na igreja e não chega nem perto de Jesus Eucarístico. Fazer o quê? Então, gente, o fato da gente rezar em casa, né, da gente fazer nossas orações em casa, ler a liturgia das horas, ler a Bíblia em casa, mas também nós temos também que fazer adoração na igreja. Por isso que eu falo, a gente tem que ir para a igreja. Não basta rezar em casa. Então que você possa também aprender isso, a fazer sua adoração diante de Jesus Eucarístico. Então paramos no parágrafo 1178, mas tem mais. Na próxima aula, vamos aí para o parágrafo 1179, se Deus quiser e Ele há de querer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.